Muito bom dia a todos. Mais uma lição se iniciando no canal da Primeira Igreja Batista da Praia de Ramos, tá? Essa é o canal da igreja no YouTube, tá? Você procurando aí encontra esse nome, tá? Esse nome é o da Primeira Igreja Batista da Praia de Ramos, ok? Estamos presencialmente, seguindo todos os protocolos aí necessários contra a Covid e também em internet, nos canais aí da igreja em todas as possibilidades, tá certo? Principalmente aí no YouTube, como você enxerga aí, tá? Então, semana passada foi dia 4, hoje dia 11, já a segunda lição da nova revista da EBD, tá? Semana passada foi falado sobre o site da Convicção Editora, né, que produz as revistas, que foi adotada pela Primeira Igreja Batista na Praia de Ramos. Então já está aberta aqui. Semana passada foi falado sobre isso, sobre essa possibilidade. Então, existe já a revista em mãos dos alunos, mas a editora ela permite aí que haja pelo menos 2 lições de cada revista disponível. Por um acaso, quem fez a encomenda não conseguiu recebê-la, não é possível ter em mãos as revistas, né? Então a editora pelo menos dá essa salvaguarda aí, né, para poder ter. Então, site da Convicção Editora, aí na primeira página aqui, além das revistas, enfim, tem aqui nesse cabeçalho aqui resumos das lições, resumos e lições. Então, clicando vai aparecer. Aí o site direciona para a Convenção Batista Brasileira, e dentro da Convenção Batista Brasileira tem as mesmas revistas, né, que tem na editora Convicção, porém possivelmente para download, tá? Como a gente já sabe que a revista da Atitude está na 3ª página, né? Então já vou lá para a 3ª página e vai mostrando aí, dentre outras, o Compromisso, revista Compromisso, revista dos adultos, Compromisso, Atitude é a lição dos jovens, tá? Então tá aqui revista do professor, revista do aluno. Aí chama no download, está aqui, já está aberto. Tava dando uma olhada aqui, né? Semana passada foi falado sobre o nascimento de Jesus. Algumas explicações, algumas orientações, algumas dicas, tudo isso tem na fase de introdução aí da revista, tá? Então, pulando lá para a lição 2, então tá aí essa possibilidade, tá? Então, só vai até aqui mesmo, tá? Não existe a 3ª, 4ª e assim sucessivamente. Só é possível mesmo 2 lições. Então, mostro para vocês onde que se busca, onde é possível ver via internet, tá certo? Quem quiser imprimir, pode imprimir. Quem tem aí o Ministério de TI, né, de visual, pode compartilhar via WhatsApp, né, para quem
enfim, nesse momento de pandemia, de economia financeira, de fato, a tecnologia nos ajuda aí, pelo menos ter no nossos smartphone, né, nossos celulares, as lições. Então tá aí a possibilidade. Então hoje, dia 11/4, a gente entra aí na segunda lição da nova revista da Escola Bíblica EBD, para muitos, no nosso caso EBD significa Escola Bíblica Discipuladora, tá? Oremos então e sejam todos bem-vindos. Obrigado, Deus, por esse dia 11/4. Uma semana já se passou da introdução da nova revista, falando sobre o reino, o teu reino aqui na terra, mediante Mateus, que nós podemos ter acesso, lendo e relendo, podendo visualizar, enxergar o passo a passo daquilo que o Senhor deseja no meu coração, no coração dos meus irmãos, da vida de todo aquele que recebe Jesus e entrega a vida a Ele de todo o coração. Permita que, mais uma vez, coloquemos em prática, através da leitura e revisar da lição, um entendimento maior da Tua Palavra. Te oro, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos, não deixando de marcar aí o seu like, tá? Quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma objeção, fique à vontade. Se você é inscrito, obrigado pela sua inscrição. Se não, se inscreva aí para ajudar o canal. A gente sabe que os likes e as inscrições fortalecem muito o canal a nível de propagação e divulgação, né? Então, nós pedimos também esse tipo de situação. Se você puder, por favor, fique à vontade. Então, lição 2, baseando-se no Mateus, como a gente viu. Agora é Mateus 3/4. Mateus é um livro que conhecemos como Evangelho, tá? É o primeiro livro denominado Evangelho, que está localizado dentro da Bíblia, na parte do Novo Testamento. A Bíblia se divide em dois, Velho e Novo Testamento, ou Antigo ou Novo Testamento, como assim você ouve e já ouviu, e às vezes também mesmo fala, se for o caso de alguém que conhece a Bíblia aí. Então, Evangelho de Mateus, tá? Ou livro de Mateus, se for o caso. A gente tem aí alguns jargões que é nosso, da igreja, né? Que faz parte, mas a gente vê como a Bíblia como um livro dividido em 66 livros. Aí a gente, afinco, e numa intimidade maior, a gente divide Evangelho, cartas, epístolas, enfim, esse grau de maturidade dentro da Bíblia nos permite que a gente enxergue as coisas como deve ser enxergado. Então, Mateus, aí, 13/4, baseia essa lição. Mateus 3, versículo 16 e 17, aí é o texto áureo como você enxerga aí, tá? Então, abri aqui minha Bíblia, você já pegou a sua Bíblia, pegamos nossa Bíblia, né? Aproveite, se for o caso, aí a internet, se desejar abrir aí, fique à vontade, ou se não, a sua Bíblia que está na tua mão. Então, o versículo 16 e 17, ele fecha o versículo 16 e 17 fecham o capítulo 3, tá? Então, já vou ler aqui na minha Bíblia. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Versículo 17. Então uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Tá? Então fecha o capítulo
3, tá? E depois vem o capítulo 4, aí como você vê aí no texto bíblico. Então a gente vê isso como possibilidade e oportunidade aí de aprendizado e tal. Então lá, página 17, segunda lição da nova revista do segundo trimestre do ano de 2021. Boa leitura. As qualificações do ministério de Jesus incluíram o estabelecimento de um precursor que anuncia a vinda do Messias e prepara o coração dos homens. A atitude humilde do Messias que assume plenamente a forma humana e representa o perdido pecador. Jesus recebe o Espírito e obtém vitória sobre o maligno pela consagração pessoal. Jesus tem a visão da obra realizada e chama seus discípulos preparando-os para a obra missionária. E por fim, o ministério de Jesus é qualificado por um trabalho intenso de ensinar, curar e libertar o perdido pecador. Podemos expressar esta lição com a adoração do hino 422 do cantor cristão de Fanny Crosby. Vamos nós trabalhar, somos servo de Deus, com o Mestre seguir no caminho do céu, com seu bom conselho e vigor, renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar, no labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Então essa é a introdução da lição 2, aí na página 17, tá? Então, a gente vê aqui, logo nessa introdução, algumas verdades e verdade que nos ensina a questão de vitória, né, de conquista, de almejar alguma coisa. Ó, Jesus recebe o Espírito e obtém vitória sobre o maligno. Como que ele obtém vitória sobre o maligno? Pela consagração pessoal. Então a gente como que a gente pode conseguir vitória? A consagração pessoal, tá? Receber o Espírito Santo, né? A partir disso é uma nova vida, é uma nova atitude, é uma nova postura. Essa consagração pessoal advém e, consequentemente, traz vitória. Vitória o quê? Espiritual, vitória voltada para Deus, tá certo? Então, a gente vê essa possibilidade aí como algo importante e salutar para todos nós, tá? Então, queremos vitória, a gente sabe que deve aí, de uma forma ou de outra, se consagrar, receber tudo aquilo que é possível dentro do organismo aí que se chama igreja. Então, passando aí a página, vamos aí para comentando o texto bíblico, tá? Vamos lá. O ministério de Jesus é qualificado pela vinda de um precursor que prepara o caminho e estabelece a expectativa para a vinda do Messias. Mateus 3, do versículo 1 ao 12, tá? Então, o ministério de Jesus é qualificado pela vinda de um precursor. Ele prepara o caminho e estabelece as expectativas para a vinda do Messias. Vamos ver quem é esse precursor aí, quem prepara o caminho, né? Quem preparou o caminho para a vinda de Jesus. Continuando lendo aqui, então, nessa parte aqui da página 18, na esquerda, né, de quem olha a página 18. Lembremos que o Senhor Jesus disse: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que João Batista. Olha só, já tem aí um nome, né? Quem é o precursor? Quem prepara o caminho
para a vinda de Jesus. Então a gente já tem um nome aí. Será que é João Batista mesmo? É João Batista? Não é João Batista? Vamos ver. Mateus 11:11, tá? Então esse versículo aqui que eu acabei de ler, ele está em Mateus 11:11, tá? Mas lembrando, né, como foi falado na primeira lição, né, a revista ela já está nos preparando aí para a busca de novos versículos dentro da própria lição, tá? Então não somente um versículo, dois versículos, ou às vezes a lição ela está escrito o versículo, né? Que no caso aí Mateus 11:11 já está escrito aí, mas essa revista ela requer de nós essa busca pela leitura bíblica, tá? Pela busca lá do versículo, do chaveamento, né, das informações, o comprimento das informações, tá? João foi uma espécie de arauto do rei que anunciou a chegada de Jesus. Cumpriu-se a profecia em Isaías 43, que uma voz clamaria no deserto e prepararia o caminho do Senhor. Em Lucas, capítulo 1, versículo 76, temos a profecia de Zacarias que diz que João seria o profeta do Altíssimo para a chegada do Rei dos Reis e para que o reino dos céus fosse anunciado. Então, Zacarias faz essa menção de que, de fato, alguém prepararia o caminho, né? Então, o autor aqui ele já está dizendo que é João, que seria esse homem, esse precursor, quem prepararia o caminho. Quem está mais afinado com a Bíblia sabe que de fato João Batista foi esse precursor, tá? Então está aí esclarecido quem é o precursor, quem prepara o caminho para a vinda, a chegada de Jesus, tá? E Zacarias faz isso, né? E, a gente vê que o próprio Lucas, né, que seria o outro evangelho, né, contido na própria palavra de Deus, também mencionaria que seria essa pessoa e tal, né? Nada menos que o precursor maior que todos os homens, né? João então prepara o caminho, ele é o precursor, um homem, né? Homem de Deus, cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, que sabia bem o propósito do seu chamado. Aliás, saber para o que foi chamado é nobre e sensato. Saber para o que foi chamado é nobre e sensato. João Batista chamava a atenção de todos os homens. Ele era diferente. Hoje, alguém poderia chamá-lo de um homem fora da curva, pois era totalmente atípico. Isso por algumas razões especiais. Era desprovido de qualquer vaidade pessoal, pois suas roupas eram rústicas, feitas de pele de camelo, amarrada por um cinto de couro. Sua alimentação era o que o campo poderia oferecer, gafanhotos e mel silvestre. Os homens saíam ao seu encontro no deserto e ouvia sua mensagem confrontadora, pois pregava o batismo de arrependimento. Ele pregava o batismo de arrependimento, João Batista, né? O João Batizador e tal. Então a gente vê aí a eloquência, a vontade, a determinação de João, que pregava batismo de arrependimento. Era um homem que não se intimidava. Aí lá na segunda coluna, na página 18. Era um homem que não se intimidava com líderes religiosos, pois era comprometido com a verdade. A necessidade de João pregar o arrependimento era vital, pois o julgamento era inevitável e imediato. É exatamente o que Deus requer dos seus obreiros, isto é, que sejam encontrados fiéis. 1 Coríntios 4:2, está bem aqui na segunda coluna, é o exercício que deve ser feito aí na nossa intimidade para com Deus, quando nós lemos, né, a palavra dele, né, mediante auxílio aí da revista
para poder fazer junção aí das ideias em cada lição e revista, tá? E que preguem as verdades de Deus sem constrangimentos. Sem constrangimentos. Então tá aí, tá? João Batista era o precursor e quem prepara o caminho para a vinda do próprio Jesus, o Messias. O ministério de Jesus é qualificado por humilhar-se em ser plenamente homem, representando o pecador arrependido e sendo declarado como o Deus Filho pelo Pai. Mateus 3, do 13 até o 17. Mas qual foi a surpresa de João Batista quando o próprio Messias se submete ao batismo? Somente em Mateus. João hesita e questiona o batismo do Mestre, mas é orientado para que assim procedesse, para cumprir com justiça, e com isso Jesus reconhece o ministério de João Batista. Tudo indica, já virando a página aí, tudo indica que o batismo de Jesus denota um ato de humildade em que Jesus assume sua plena humanidade, tornando-se publicamente parte do seu povo. Parte do seu povo. Conquanto Jesus não teve pecado algum no batismo, no batismo, ele representa o pecador arrependido e assume a sua plena vocação em que se apropriação do pecado ao mundo. Quando Jesus saiu das águas, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele, e então ouviu-se uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Estas manifestações sobrenaturais sinalizaram a confirmação do ministério de Jesus pelo Pai e demarcaram o início da manifestação do reino dos céus aos homens. Os cerimoniais humanos e terrenos são importantes, mas não seriam suficientes para assinalar tal ofício. Então, quem sinaliza esse ofício, tão somente é o Pai, que é o próprio Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e por meio do Senhor Jesus Cristo, Deus nos tornou-se o nosso Pai. Antes ele era somente o Criador, mas a partir de Jesus, Deus torna-se Pai nosso, tá certo? Nós somos filhos de Deus por adoção, mediante a crucificação, a morte, crucificação, ressurreição de Jesus Cristo, que faz essa ligação, nós somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, tá certo? É Ele que nos concede ser filhos de Deus. Antes, nós somos criatura, tá? Da mesma forma, todos que são chamados para a obra do ministério têm uma experiência única quanto ao chamado de Deus. E o batismo é uma confirmação pública de um novo nascimento, uma ordenança que simboliza um sepultamento, isto é, morrer para o mundo e viver para Deus, tá? Então, a ideia do batismo é isso, tá? Sepultamento para o mundo e ressuscitar para Deus, e viver para Deus, tá? Então, é um ato simbólico pelo qual batistas e todo o clã evangélico, faz isso muito bem. Católicos também fazem esse tipo de menção e atitude, tá? Então a gente vê aí a ideia e a prática de que o ato de Jesus, Jesus ele é qualificado para isso. Ele torna-se homem, representa pecador, faz todo o que é possível para demonstração de que deve ser colocado em prática, e assim assume essa postura e é exemplo para nós. Aí já vem na página 19, para quem olha a folha do lado esquerdo, lá no finalzinho,
o ministério de Jesus é qualificado por sua sujeição ao Espírito Santo, que o conduz à tentação, procedido pela consagração a Deus para a confirmação do seu chamado. Aí já está em Mateus 4. Deixa eu ver se dá para aparecer aqui, né? Mateus 4, versículo 1 até o 11, do versículo 1 até o 11, né? Basicamente, deixa eu folhear aqui a folha aqui, a Bíblia, né? Isso mesmo, não. Versículo 1 até o versículo 11 é metade do capítulo 4. A outra metade já fala de outros assuntos. A ordem, continuando lendo aqui, a ordem das coisas foi esta: batismo, tentação e ministério. Então, 3 coisas aí, né, que fazem a ordem de todas as coisas. Batizou, foi tentado e entra no ministério. Isso falando de Jesus, né? Jesus foi, mesmo sendo Deus, deveria passar por esta experiência antes do início do seu ministério, tá? Então, a página 19 aí da lição segunda, a gente vê essa situação toda aí do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, tá? Deveria passar por essa experiência antes do início do seu ministério. A descida do Espírito Santo, na ocasião do batismo, o tempo de consagração pessoal, jejum sobrenatural de 40 dias e 40 noites e o conhecimento das Escrituras Sagradas o capacitaram ao êxito da tentação. Tá? Então, aqui, a descida sublinha aqui, né? A descida do Espírito Santo na ocasião do batismo, o tempo de consagração pessoal, jejum, 40 dias e 40 noites, conhecimento da Escritura Sagrada, o capacitaram para o êxito, né? O escape na tentação. A tentação não engoliu Jesus. Jesus teve êxodo, né? E aí a gente já vê mais informações sobre como que a gente adquire vitória, como que a gente tem possibilidades, né? Como que a gente alcança as coisas, né? As coisas acontecem de qualquer maneira, é pela nossa própria força, é pela nossa condição, né? Aqui em cima, né, na introdução, a gente vê que a consagração pessoal, né, faz com que há vitória no maligno, né? Então a gente vê que determinadas ações fazem parte da gente e a gente deve sempre fazer com que isso seja válido na nossa vida, né? Então, batismo, tempo de consagração pessoal, jejum, oração, né? Conhecimento das Escrituras, tudo isso fazem parte da nossa vida e dedicação, tá? Êxodo na tentação. Toda essa experiência fora conduzida pelo Espírito de Deus, que se deu num enfrentamento diretamente com Satanás. Uma vida de consagração pessoal e a busca pelo poder de Deus são legítimas e necessárias para vencermos o poder do pecado, que é maior do que nós. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos na ocasião da sua angústia em Getsemane. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. A tentação, peirasmos, pode ser definida como um experimento ou prova para o mal, isto é, a investida e retaliações dos demônios que se dão principalmente quando o cristão está fragilizado, seja por estar no deserto, momento de solidão ou tristeza, ou por estar em abstinência. Estes foram momentos propícios para a investida de Satanás. As ofertas do tentador são praticamente progressivas. Pão para suprir a necessidade física, prova de poder para o estado emocional mais confiante e riquezas
suprindo ou substituindo qualquer necessidade espiritual demonstrada na proposta para que Jesus se prostrasse e adorasse a Satanás, para que assim obtivesse o mundo e suas riquezas. A palavra de Deus, que é a espada do Espírito, Efésios capítulo 6, 17, é o equipamento ofensivo da armadura de Deus para a vitória sobre a tentação. O Senhor Jesus usou o texto do livro de Deuteronômio, tá bem aqui, tá? Uma série de versículos, né? Em Deuteronômio, né? Lá depois de Gênesis, que a gente estudou no trimestre passado, né, falando sobre os textos que Jesus menciona na tentação, e trata-se de algo de conhecimento, tá? Jesus conhecia as escrituras, né, pois estudava, etc e tal. Da mesma forma que Jesus fora submetido pelo Espírito de Deus à tentação, antes do início do seu ministério, todos os crentes chamados e vocacionados também o são, tá? Somente com uma vida consagrada, vivida no poder do Espírito Santo e fundamentado na palavra de Deus, é que nós fortaleceremos suficiente para obtermos vitória sobre o pecado, tá? Então, as dicas, orientações dentro dessa lição, tá? Então, essa questão mesmo de como que a gente vai vencer os inimigos, se não através do poder espiritual, tá? Página 20. O ministério de Jesus é qualificado pela visão do campo missionário e pela chamada dos homens a serem treinados para a obra de Deus, né? Obra de Mateus não, obra de Deus, em Mateus capítulo 4, versículo 12 a 22. A visão do campo missionário é dada por Deus. O obreiro não tem opção geográfica, porque é Deus quem comissiona o trabalhador e define sua tarefa, mostrando-lhe o local da obra. Mas, invariavelmente, a convicção absoluta do obreiro pode ser uma evidência e sinalização de Deus quanto ao local que deve desenvolver o seu ministério. A partir da prisão de João Batista, Jesus entendeu que o tempo era sair da Judéia e ir para a Galiléia, a fim de cumprir os propósitos de Deus. Além disso, ele pode escolher parte dos seus discípulos que seriam treinados para a obra do ministério. Cafarnaum fora o campo estratégico para a realização de grandes sinais e maravilhas. A Galiléia dos gentios era assim conhecida porque em sua maioria não havia pureza da raça judaica e, consequentemente, pureza religiosa. No entanto, não havia rejeição tão expressiva a Jesus como em Nazaré, conforme Jesus dissera: é somente em sua terra e em sua casa que um profeta não é honrado. O próprio Jesus fala isso sobre Nazaré, tá? Mateus capítulo 13, versículo 57. Jesus resolveu sair de Nazaré e morar em Cafarnaum e ali desenvolver parte do seu ministério de forma mais significativa. O chamado e a vocação são deveras importantes, pois, além de ser confirmado pela paixão pessoal, o Espírito de Deus também confirma no seio da igreja. Deus poderá fazer o chamado numa simples devocional, numa reunião de oração ou mesmo no culto público em que o tema gire em torno do dom espiritual ou vocação ao ministério, ok? Então tá aí a qualificação num campo missionário que Jesus obteve também, tá? Ser missionário é depender totalmente de Deus. Jesus, ele dependeu totalmente de Deus. Missionários hoje dependem totalmente de Deus, até mesmo para a escolha da onde que vai pregar, né? Para onde que vai implantar o reino de Deus, etc. e tal. Então a dependência é vital, né? Não existe escolhas
proveniente do homem. Pode até ter, mas Deus ele não só escolhe, capacita o servo, a serva ou a família missionária para poder atuar naquilo que ele bem pretende, naquilo que ele bem escolher. Tá? Então, Jesus ele faz isso muito bem, ele define isso muito bem, que tudo estava nas mãos de Deus, e como um bom missionário, né, faz aquilo que o mestre mandar. Sai de um lugar, vai para outro, de acordo com a orientação proveniente do Espírito Santo. Então a gente vê aí a realização missionária de Jesus, como hoje nós vemos homens e mulheres se dedicando fielmente a missões dentro e fora do Brasil, fazendo menção aí sobre essa não é a escolha, mas o chamado e o se deixar levar pelo Espírito Santo em colocar onde bem entender. Então, louvado seja o nome do Senhor pelos missionários, homens e mulheres dedicados e fiéis aí ao chamado, vocação que tem dado aí, que Deus tem dado a eles, e eles estão fazendo isso muito bem. Deus abençoe mais ainda os missionários, permitindo que eles tenham toda e qualquer necessidade sendo preenchidas nele, e que frutos surjam, brote para a glória do nome de Deus aonde eles estiverem, dentro ou fora do Brasil. Louvado seja o nome do Senhor pelos missionários. A lição em foco. O ministério de Jesus é qualificado pelo trabalho intenso em ensinar, pregar, curar, alcançando ao homem todo, o homem todo em todo e a todo homem. Mateus 4, capítulo 4, versículo 23 e 25. A qualificação do ministério de Jesus é confirmada pelo trabalho intenso e, consequentemente, pelos resultados. Os resultados humanos nem sempre dizem respeito à aprovação dos homens, mas à influência que causa na vida das pessoas. Os ensinos de Jesus se iniciam nas sinagogas, o ambiente da época apropriado para aprender sobre Deus. Os ensinos de Jesus foram de encontro com os ensinos dos escribas e fariseus. Foram de encontro, não contra, foram de encontro, por causa da cegueira espiritual e porque eram orgulhosos e seus compromissos com a religiosidade e cerimoniais impediam que aceitassem o Filho de Deus. Então, foram de encontro. Então, deve ter tudo contra, Como eles estavam cegos, tinha cegueira espiritual, orgulho, enfim, religiosidade. Os ensinos de Jesus foram de encontro, não foram contra, ou deve ser a mesma coisa, contra ou encontro, não coincidiram, porque Jesus era humilde, e a turma era orgulhosos, tinha cegueira espiritual e era religioso, então a ideia, talvez a palavrinha correta era os ensinos de Jesus foi de contra, não foi de encontro. Acho que a frase foram de encontro parece que foi de igual modo, da mesma forma, parece que tem essa conotação. Mas enfim, acho que dá para entender aí que Jesus foi o oposto daquilo que a turma naquela época, escribas e fariseus, estavam cegos nas suas condições, não conseguiam enxergar. Para tomar uma atitude, o campo é o mundo. Jesus segue pregando o evangelho do reino em toda a Galiléia, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. É possível notar aqui a compaixão de Jesus, pois mesmo sabendo que a intenção do povo era obter as bênçãos do Senhor e não o Senhor das bênçãos, Jesus as curava. Quando estudamos a graça comum, percebemos que ela está à disposição de todos os homens. Ela faz parte do propósito de Deus. Também conhecida graça geral, que se aplica à humanidade, a fim de que o caos não seja instalado e para que o amor de Deus seja demonstrado ao mundo. Diferente da graça especial que salva,
transforma e santifica. Esta graça de Jesus é dispensada a todos que se arrependem e creem em seu evangelho, tá? Então, para tomar uma atitude, vai falar sobre essa ideia aí, tá? O campo é o mundo. Jesus segue pregando o evangelho do reino de Deus a toda a Galileia, curando todas as doenças e enfermidades entre os povos, tá? Então, a gente vê aí para tomar atitude e fechando essa segunda lição na página 21, aí vem a terceira lição, tá? Então, pegando o gancho aqui da internet, faço essa segunda lição, tá? Já na próxima terceira lição vai ser visualizando a revista na sua naturalidade no papel impresso, tá? Por enquanto eu estou aqui surfando nas ondas do site da editora Convicção versus Convenção Batista Brasileira e tal, tá? Então, mais uma vez, obrigado pela sua atenção, Deus abençoe e que cada vez mais o Evangelho do Reino de Deus preencha cada lacuna, cada espaço do seu coração. Obrigado pela sua atenção. Oremos nesse instante para fechar essa nova e segunda lição da nova revista. Deus, que o teu reino seja comum na minha vida, que seja o ápice na minha vida, que a minha mente, meu coração, meu interior esteja completo do seu reino e que as minhas ações e minhas atitudes, né, sejam reflexo do teu reino no meu coração, assim também como um dos meus irmãos que estão atentos, lendo e relendo, ouvindo e vendo, ó Deus, essa lição, seja ela na igreja, fisicamente ou por vias da internet, da comunicação na grande rede. No nome de Cristo Jesus, que cada vez mais o teu reino, Deus, seja estabelecida nos corações de cada ser humano, de cada homem e mulher, e que não haja mais cegueiras espirituais, que não haja mais arrogância, Deus, que não haja mais orgulho, Deus, que todo o joelho se dobre ao Senhor. Nós te pedimos para que cada vez mais homens e mulheres, ó Pai, tenham um reflexo do Senhor na vida, na face, ó Deus, no olhar, na fala, nas atitudes. No nome de Cristo Jesus, que seu reino seja expandido a todo e qualquer ser humano na face da terra. Os teus servos missionários que fazem isso muito bem, dentro e fora do Brasil, indo, ó Deus, muito mais além, ó Deus, e fazendo menção da tua palavra até os confins da terra. Abençoe eles, a nós, a toda a sua igreja, todos aqueles que são consagrados pessoalmente, que são, Deus, devotos ao Senhor, que têm o compromisso com a tua palavra e leva, ó Deus, a orientação do teu Espírito Santo fielmente, no nome de Cristo Jesus, que nisso nós sejamos vitoriosos no Senhor, tão somente no Senhor sejamos vitoriosos para que a tua glória cada vez mais cresça, ó Deus, e nós se satisfaçamos tão somente no Senhor e na força do teu poder. No nome de Jesus eu te oro, te agradeço, amém. Obrigado pela sua atenção. Se você não é inscrito, se inscreva aí, por favor. Se quiser compartilhar, compartilhe. Fique à vontade. Essa é a EBD da Igreja Batista, na Praia de Ramos, Rio de Janeiro. Até o próximo estudo dentro desse canal com essa revista chamada Atitude. Obrigado.